quem são os grandes escritores, músicos, atores e cineastas negros fundamentais da nossa história. É para responder essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. O grilo todo é a grana. Whatever necessary. But still like dust. And it's a corruption. Negro da Semana. O que é escrever ficção, se não encarar a inevitabilidade de escrever diante de uma página em branco que nos questiona e nos impulsiona a fazer o que precisamos fazer, mas nem sempre conseguimos. E se no fim dessas horas, dias, meses, anos de escrita, conseguirmos sair vitoriosos e além de sermos presenteados com leitores que querem ler o que nós escrevemos, ainda formos coroados com reconhecimentos institucionalizados, será um trunfo intelectual e comercial para muito em breve fazer tudo de novo, e de novo, e de novo. Toni Morrison, essa escritora americana nascida em 1931, não apenas encarou e continua encarando estas páginas em branco, como tem saído vitoriosa e consagrada dessa luta. E sua maior consagração é o fato de ser a primeira escritora negra a conquistar o Prêmio Nobel no ano de 1993. E é esta escritora, uma das maiores potências da literatura mundial, uma retratista da experiência das mulheres negras, a personalidade deste episódio de Negro da Semana. A literatura de Toni Morrison é árdua, não faz concessões e nem facilitações, e mesmo muito após sua leitura inicial e necessária releitura, se mantém como um travo em nossa língua, um quê de amargor que mesmo a sutileza das suas palavras tão belas não se interessa fundamentalmente em nos justificar. Chloe Anthony Wofford, seu nome de batismo, nasceu em 18 de fevereiro de 1931, na cidade de Lorraine, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Toni Morrison, pseudônimo que adotou, e sua família, pertencente à classe operária, passaram dificuldades financeiras na infância de Toni Morrison, principalmente por consequências da crise de 1929. A literatura sempre foi uma paixão em sua vida, e desde a infância, Toni Morrison adorava ler. Segunda dos 4 filhos do casal, Rama e George Wofford, cultivava gosto especial pelos escritores Jane Austen, Tolstói, Flaubert e Dostoiévski. O gosto pela leitura era reforçado pelo pai, que narrava para Toni e seus outros 3 irmãos contos folclóricos da comunidade negra, repletos de músicas, rituais e mitos. Alfabetizada pelos pais em 1949, Toni Morrison ingressou na Universidade de Howard, em Washington, para estudar inglês, graduando-se em 1953. Continuou seus estudos na Universidade de Cornell, onde obteve o título de mestre em filologia inglesa. No mesmo ano, Toni Morrison passou a dar aulas na Texas Southern University, em Houston. De lá, passou a lecionar na Universidade de Howard, onde conheceu Harold Morrison, arquiteto jamaicano com quem se casou em 1958, que também lecionava na mesma universidade. Seu casamento terminou em separação em 1963, e desse casamento nasceu seus 2 filhos, Harold e Slade. Após a separação, Toni Morrison mudou-se com os filhos para Syracuse, em Nova York, onde começou a trabalhar como editora para Random House, e em 1968 mudou-se para a cidade de Nova York,
tornando-se a única mulher afro-americana a ocupar nessa editora o cargo de editora-chefe. Como editora, Toni Morrison ajudou a tornar a literatura negra popular nos Estados Unidos, publicando autores como Henry Dumas, Toni Cade Bambara, Angela Davis e Gayle Jones. Paralelamente, ainda continuou a lecionar inglês na Universidade Estadual de Nova York e na Universidade Rutgers. Foi em 1970, quando ainda era editora-chefe da Random House, que publicou seu primeiro romance, O Olho Mais Azul. Este livro nasceu como um conto quando Toni Morrison começou a se dedicar à ficção quando fazia parte de um grupo de poetas e escritores que se encontravam na Universidade de Howard para discutir literatura. Em um dos encontros, a autora apresentou um conto sobre uma garota negra que sonhava em ter olhos azuis. O conto serviu de base para este que foi o seu primeiro romance. E embora esse episódio seja sobre a vida de Toni Morrison, é sobre este, que é o meu livro favorito, que vamos falar mais profundamente. O Olho Mais Azul foi um livro ignorado por crítica e público na ocasião do seu lançamento, o que não impediu em nada a continuidade da escrita de Toni Morrison, que com seus 11 romances, 9 livros de literatura infantil, diversos livros de não-ficção, contos e uma peça teatral, tornou-se a mais famosa representante das escritoras negras contemporâneas. Em 1973, Toni Morrison lançou seu segundo romance, Sula, livro que foi indicado 2 anos depois ao National Book Award. Com o terceiro livro, Song of Solomon, lançado em 1977, Morrison teve repercussão internacional e venceu o National Book Critics Circle Award, importante premiação britânica. É em 1987, quando lança Beloved, lançado no Brasil como Amada, que a escritora passa a ter uma ascensão e reconhecimento ainda maiores em sua carreira. Quando foi anunciado que o romance não havia vencido o National Book Award e nem o National Book Critics, 48 críticos literários e escritores negros protestaram. Posteriormente, o livro foi adaptado para o cinema, estrelado por Oprah Winfrey e Danny Glover, e tem como base a história real de Margaret Garner, ocorrida poucos anos antes da Guerra Civil norte-americana e que, como outras escravas do seu tempo, cometeu o infanticídio. 1993 é o ano que consagra Toni Morrison como a primeira escritora negra a receber o Prêmio Nobel de Literatura. Segundo a organização da premiação, a autora dá vida a aspectos essenciais da realidade americana. Toni Morrison, com o objetivo de escrever sobre e para a comunidade afro-americana, não poderia deixar de falar sobre o racismo e suas consequências para a comunidade, assim como não poderia deixar de falar das mulheres ali presentes e dos males a que têm estado expostas ao longo do tempo. Ao falar da comunidade negra, um dos grandes destaques é a questão da memória para Toni Morrison. O resgate da história tem um papel importante, pois ele busca preservar um passado que os brancos e muitos negros gostariam de esquecer, deixando muitas vezes encoberto pelo tempo. Um exemplo importante desse resgate que Morrison faz se dá no romance Amada, que associa a dimensão do sofrimento e da humilhação vividos durante a escravidão, a lenda e a magia do imaginário africano. Ao longo de sua carreira literária, Toni Morrison foi trabalhando em seus livros uma série de temas recorrentes. Eles derivam tanto do fato de ser uma escritora militante, que escreve voltada para a comunidade afro-americana, quanto do fato de ser mulher. E estes temas estão direta ou indiretamente conectados com outros temas bem importantes, mas que aparecem em maior ou menor grau, tais como a pobreza, a perda da inocência, incesto, abuso sexual, loucura, preconceito racial e o mito da cor e da beleza brancas. A literatura de Toni Morrison é marcada pela utilização de características autobiográficas, devido à influência das narrativas de escravos,
pela utilização de fatos históricos, pelo uso das multiplicidades das vozes narrativas. Também é marcada pela apresentação de uma cronologia não linear, por uma musicalidade da prosa, pelo realismo mágico e pela intertextualidade, utilizada sempre em prol da denúncia da situação do negro na sociedade norte-americana, dando destaque às mulheres negras. Toni Morrison se destaca no universo literário de língua inglesa como um dos principais nomes no que se refere à utilização do chamado realismo mágico. Mesmo que isso não esteja presente em seus romances com a mesma intensidade com que é utilizado, por exemplo, por Gabriel Garcia Marques. Amada, Songs of Solomon e Paraíso são exemplos dessa utilização. Mas Toni Morrison usa o realismo mágico como um recurso necessário para trazer à tona uma realidade que de outra forma não poderia ser alcançada por não termos registro. Morrison usa também a intertextualidade em alguns dos seus livros, onde vemos como a inserção de determinado texto tem diferentes funções. No romance O Olho Mais Azul, a utilização de uma popular cartilha de alfabetização, utilizada em 1930 a 1970 nos Estados Unidos, serve de contraste entre a vida da família da cartilha e a da personagem Pecola. E é sobre esse romance que iremos falar agora. Ficaria tão mais fácil compreender o tanto de estranheza se a literatura de Toni Morrison fizesse concessões imediatas para o raivosismo. Se o texto de Toni Morrison fosse recheado de ódio e seus personagens fossem tão somente sujeitos unilaterais, desprovidos de maiores fragmentações comportamentais, se eles não tivessem nuances e complexidade, tudo seria muito mais fácil. Tudo seria mais fácil se os personagens de Toni Morrison fossem só e totalmente negros despreparados, raivosos e violentos, amargos, como tão amargos e inacreditáveis são os pressupostos de inferioridade que eles querem impugnar. Se os personagens de Toni Morrison somente reagissem violentamente como lhes é esperado, se não se envolvessem de ideias por vezes tão obtusas como a tentativa de fuga de suas realidades, eles seriam protótipos do negro sofredor da década de 40, claros e precisos talvez, mas desfeitos de maiores interesses que nos fizessem querer compreender as origens e as consequências dos seus sentimentos e seus atos. Afinal, tal vontade é o que nos motiva a descobrir quem olhou com tal aversão para Pecola Breedlove, criança negra, e lhe fazer desejar com tal ardor os olhos azuis mais intensos para apaziguar seu sentimento de aversão por si mesma. Essa foi a motivação de Toni Morrison, afinal, porque Claudia McTeer, que narra O Olho Mais Azul, é alter ego da autora, e não bastasse o fato de ter os mesmos 11 anos a sofrida Pecola, resiste bravamente à supremacia étnica e social que lhe é imposta, com impulsos incontroláveis de desmembrar bonecas brancas, e odiar com o fundo do coração tudo o que a atriz mirim Shirley Temple representava então, com seus cabelos loiros e cacheados e graciosos olhos azuis, tão distantes servindo somente para confundir a identidade daquelas pequenas crianças negras. E que outro modelo de identidade resta a essas duas meninas? Talvez as 3 prostitutas contadoras de lorotas que moram no apartamento de cima, China, Polaca e Maria, cumprindo unicamente a sina de vender seus corpos, suas ancas sempre boas e prontas para o sexo, seu frenesi negro sempre mais ardente para as coisas da carne. Para Cláudia e Pecola não é exatamente mais ninguém perto que ele seja modelo naquela América branca, naquela gélida cidade de Lorraine, onde eles aguardam um futuro de grandes progenitoras e exímias donas de casa, para limpar e para manter em ordem a casa dos outros. Próximo de Cláudia tem a sua irmã, Frida,
e sua mãe, que lhes trata o resfriado com um purgante e óleo de rícino. As conversas cansadas e nervosas sobre a companhia de Carvão Zix, mas essas conversas são dos adultos e só cabe a Cláudia e Frida ouvirem sorrateiramente. Há também as fofocas femininas sobre os homens do bairro, e há o Sr. Henry, o inquilino de um quarto na casa dos McTears, que é espancado e posto para fora pelos pais das meninas quando tentam tocar em Frida. E próximo a Pecola não há exemplos muito mais dignos. A Charlie, seu pai, bêbado e violento demais para qualquer ato de alguma ternura para com ela. A mãe, que responde à violência do marido à altura, e é uma situação que se torna insustentável quando Charlie espanca a mulher na frente de Pecola e põe fogo na casa. O que aproxima Pecola de Cláudia e Frida, quando o serviço social a instala temporariamente na casa das duas. Como a Pecola só resta achar que é feia, agressivamente feia, pobre e feia, lhe sobra a crença de que se seus olhos fossem diferentes, ela seria diferente. Então, toda noite, sem falta, Pecola reza para ter os olhos azuis. Reza fervorosamente, por mais que demore, porque Pecola sabe que leva muito tempo para que uma coisa maravilhosa como essa aconteça. Toni Morrison, The Great American Novelist, título que lhe foi concedido pela Time, escreve prosa como quem faz poesia. Ela não passa a mão na cabeça, sendo negra como seus personagens. A ganhadora do Nobel dramatiza, sim, a devastação que o desprezo racial pode causar. Mesmo que esse desprezo seja casual, mesmo que seja arraigado pelo costume, esse desprezo é desintegrador, ele é agressivo social e domesticamente. Ele é rotineiro, ele é excepcional, algumas vezes monstruoso. Um exercício de neutralidade que Morrison tem. Manter o olhar de desprezo dos personagens sobre Pecola e sobre qualquer menina negra na sua mesma vulnerabilidade, sem, no entanto, se tornar cúmplice e sabotando aos poucos as razões desse desprezo. O Olho Mais Azul é um livro generoso ao extremo, porque dá voz a um ser incapaz de compreender a violência tão natural que lhe envolve. O Olho Mais Azul é um livro generoso ao extremo, porque dá voz a um ser incapaz de compreender a violência tão natural que lhe envolve, e tudo em uma linguagem que vai revelando sorrateiramente um segredo terrível, destrinchando a desestabilização e a destruição da vida de uma menina negra, como se fosse tão somente algum evento corriqueiro, um mexerico qualquer sobre alguém dentro da família, da vizinhança. São declarações indizíveis sendo ditas finalmente, como se um bando de mulheres fofocando sobre pudesse amainar a ruptura da natureza de Pecola, pudesse amenizar o vazio em Pecola, criando uma familiaridade com o leitor sem assustá-lo com declarações bombásticas ou repentinas. Por mais que haja coisas terríveis para se contar, cá entre nós. O fato de ser uma mulher negra em uma sociedade machista e racista é de fundamental importância para compreendermos como, ao optar pela carreira de escritora, a obra de Toni Morrison se configura. Por mais importantes que sejam os aspectos meramente literários, Morrison fez de sua obra um instrumento de denúncia dos males da escravidão sofridos pelos afro-americanos, com destaque para as mulheres. Por isso ela optou por trabalhar com determinado conjunto de temas, desenvolvendo um estilo com as características que ela via como necessárias para abordar. Mas ao mesmo tempo em que sua obra tem um caráter regional, ela se torna universal. Isso ocorre pelo fato dos males sofridos pelos afro-americanos devido à sua cor e o das mulheres, pelo machismo sempre presentes, estarem de uma forma ou de outra presentes em todas as sociedades. Esses fatos contribuíram para que a autora fosse muito traduzida e estudada no Brasil e em outros países.
e foram também responsáveis pelo sucesso de sua carreira, concretizado por meio dos muitos prêmios recebidos, com destaque para o Nobel de Literatura. Como a escritora é uma das poucas ganhadoras do Nobel de Literatura ainda vivos e atuantes, podemos acompanhar os rumos que sua obra irá tomar, e acompanhar a obra de Toni Morrison vale muito a pena. E a gente termina aqui mais esse episódio de Negro da Semana. Se você curtiu, siga o podcast nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar por @Negro da Semana. Siga também @AleGarcia no Instagram. O Negro da Semana faz parte do Podcast, uma rede criada para fomentar ainda mais esse formato Brasil afora. Procure por @Podcast e saiba mais. E não esqueça de compartilhar o nosso podcast por aí, para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a história destes negros e negras fundamentais. Meu nome é Alessandro Garcia, muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-daff.